aqui. Bom, eu sou a Rita, aqui do canal Flor do Dragão. Oi, Fabiola, bom dia. E hoje a nossa live nesse portal 6/6, tão importante, né? Eu marquei ao meio-dia, mas houve um contratempozinho, a Júlia vai atrasar uns 10 minutinhos, aí eu dei um tempinho para poder entrar. Então eu vou dar a introdução da nossa live para vocês se familiarizarem com o assunto. Por conta do nome, eu acredito que tenha muita gente aqui que vai entrar, que está dentro dessa dinâmica, né? Como o tema da live é o despertar espiritual dentro de uma dinâmica de chamas gêmeas, né? Pode ser que alguém entre que não tenha noção do que seja uma dinâmica de chama gêmea, então eu vou só fazer um resumo. Chamas gêmeas são duas almas que têm a mesma essência, o mesmo DNA energético, né? Como se uma criação foi dividida em duas energias e tem o divino masculino e o divino feminino. E o assunto de hoje é justamente sobre esse despertar espiritual que um causa no outro e vice-versa, tá? É uma dinâmica muito intensa, é uma dinâmica... A Júlia chegou por aqui, deixa eu mandar o convite para ela, só um minuto. Então, oi, meu amor. Tudo bom? Dia, boa tarde, né? Boa Já tarde. são boa tarde. Tudo bem contigo? Eu acho que ela caiu. Deixa eu mandar o convite novamente para ela. Só um minuto. Então, como eu estava falando, enquanto ela não entra, essa é uma dinâmica muito intensa. Agora sim. Agora, gostei do batom. Obrigada. Chegou chegando. Hoje eu tô toda... Hoje, já que é 6/6, né? Então vamos estar divertidos. Isso mesmo. Então, Júlia, comecei falando aqui sobre o que seria uma dinâmica de chama gêmea de forma resumida, né? Que são duas energias que têm o mesmo DNA energético e que um puxa o outro nesse despertar espiritual. Só que antes de passar a bola para você, porque esse assunto você domina, está 1000 anos à minha frente, eu queria agradecer a oportunidade, sabe? Está sendo muito, muito especial para mim hoje fazer essa live com você. As pessoas vão entender melhor, né, se enrolar da conversa. Por que eu estou dizendo isso? Porque o meu despertar espiritual realmente ocorreu de 2019, né, final segundo semestre em diante. Eu acho que o universo só me colocou de frente a você através das redes sociais foi em 2021, eu acho. Foi finalzinho de 2021, isso. E quando eu te conheci, quando eu vi teu primeiro vídeo, eu já estava a ponto de enlouquecer, né? Porque foi tudo muito rápido e tudo muito intenso. E hoje, para hoje eu ter esse canal, hoje eu trabalhar no meu propósito, hoje eu estar desperta, você fez parte desse início. E eu sou muito grata, viu? Queria muito dizer isso a você. E agora eu passo a bola para você falar mais sobre os despertares espirituais, né? Que são provocados por essa dinâmica tão surreal que a gente vive. E eu queria, aliás, começar te dando como exemplo. Né? Quando eu conheci, eu me lembro, justamente, você chegou a primeira vez toda tímida, né? Uma moça assim, com uma linda luz, mas muito interna essa luz.
né? Com muitos medos, com muitas crenças, com uma história surreal de linda, mas que eu acho que também achava que era muito surreal, né? Para ser verdadeira, né? E eu acho que eu te acompanhava semanalmente, né? Na época era quinzenal, já não me lembro mais. A gente começou semanalmente. Semanalmente. E foi impressionante, porque eu acho uma honra poder ver justamente esse desabrochar que vocês têm, né? A cada sessão, você descobrindo a sua espiritualidade, que é muito intensa e que é muito específica sua, né? E você acreditando cada vez mais e você se descobrindo cada vez mais e sua luz cada vez mais justamente indo para esse lado externo e sendo vista por todos, né? Então foi um processo muito lindo de ver e eu sou muito grata. Eu acho que eu tenho uma missão que eu adoro pessoalmente, que é acompanhar almas maravilhosas. E fico feliz quando vocês se descobrem e quando você lançou seu canal. Eu acho que eu sou uma das suas maiores fãs, isso não tem dúvida. Amiga, obrigada. E, então vamos falar, né, desses despertares todos. Eu acho que é importante a gente falar das chamas gêmeas, porque é o que a gente vive, né? Não só, mas é uma grande parte do que a gente vive, mas eu acho que é legal também a gente abranger um pouco mais, porque agora com a transição cada vez mais se acelerando, eu acho que é importante as pessoas saberem que não existe apenas esse processo, né? Para elas entenderem e porque eu ainda recebo muita gente. Hoje mesmo atendi um rapaz que está num percurso de alma gêmea e que ainda fica decepcionado por achar que só chama gêmea é isso, só chama gêmea é aquilo, só chama gêmea é um amor verdadeiro, e não é bem assim, não é pouco assim, né? Mas a gente está vivendo um momento e hoje me foi trazido muito essa questão. O que essa transição faz pra gente? Ela é como um turbinho, né? É como se a gente estivesse vivendo num ritmo e de repente a gente tem uma aceleração de vivenciar o que talvez nossa alma demoraria aí 10, 20 encarnações como crescimento e de repente a gente está tendo a oportunidade de fazer tudo isso aí em alguns anos, né? Então, claro, é um processo muito profundo, ele é mais profundo dependendo do nível de alma, mas porque cada contrato de alma tem o seu propósito, tem o seu aprendizado, tem o seu nível de consciência, mas todos nós estamos sendo convidados, né, a justamente aproveitar essa maré aí, esse turbo, para se reconectar cada vez mais com a nossa essência, né? Sem se comparar com o processo do outro, né? Porque, por exemplo, nos processos de chama gêmea, por mais que são chamas gêmeas, então teoricamente tem coisas em comum e tem, mas cada processo é muito único, né? Cada por mais que seja a mesma ferida, é muito única. A forma como a Ritinha vivencia o processo dela é totalmente diferente da forma como eu vivenciei e como outras chamas gêmeas vão vivenciar, né? Então, também ter esse olhar de cada ser é único, né? E justamente é isso que é maravilhoso, né? A gente perceber, porque eu vejo muitas pessoas querendo ser reconhecida porque elas são, mas tendo muita vergonha do que faz elas serem únicas e querendo se enquadrar no que todo mundo é, né? Então, eu vejo aquela pessoa tem sucesso fazendo tal coisa. Ela achou o caminho do sucesso, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que aquela pessoa já existe, não precisa ter uma cópia dela. Isso. Então, esse processo, ele vem trazer justamente essa questão do propósito, que a gente fala muito cada vez mais do nosso propósito, né? Então, só que as pessoas também associam muito o propósito ao profissional, que também não é que é um erro, Assim para mas todas, né? limita, né? Limita, porque o nosso propósito é quem nós somos, é justamente o que eu tenho de diferente, né? Que é a minha força, e é colocar essa força no mundo. Tem uma carta do tarô que é o Pajem de Ouros. Eu amo essa carta. Porque justamente para mim é isso, né? Eu já contei várias vezes essa historinha, mas eu achava tão linda. É como se, quando você nasceu, no seu berço veio sua fada madrinha. E a sua fada madrinha falou, te deu um presente. Que é esse... E ele fica lá, quietinho no seu coração. Só que aquele propósito, ele é lindo, ele te alimenta de uma certa maneira, mas
ele não serve de nada se ele ficar aí preso no coração, né? Se a gente não plantar, se a gente não trouxer isso como um servir para a humanidade, é uma perda de tempo. Então, é essa diferença, é esse presente que a humanidade, que a espiritualidade deu pra gente, que a gente precisa trazer como servir, que a gente precisa trazer como propósito, né? E isso independente da profissão que a gente faz, né? Uma pessoa, entrou uma chaminha aí que eu amo muito, e que tem um lindo propósito de ser alegria. Essa pessoa, ela é alegria em pessoa. E onde ela vai, ela leva alegria. Então, ela tem uma profissão que é totalmente X, que não tem nada a ver, mas ela traz essa alegria onde ela vai. E justamente ela está num âmbito muito business, muito onde as pessoas têm tendência talvez a serem mais fechadas, e ela vem trazer isso. Porque é a característica dela. Naturalmente, você chega perto dela, você sente essa alegria, você sente esse entusiasmo. Né? Porque faz parte de quem ela é. Tá? Então, esses processos todos, eles vêm nos fazer se conhecer cada vez mais, né? Muitas vezes através da dor, porque já diz Jung, né? É só quando a dor é maior que o medo que a gente avança. Então, muitas vezes tem gente que precisa chegar num ponto de dor para poder avançar, né? Mas o propósito não é a gente sentir dor, não. É justamente a gente sair da nossa zona de desconforto, sair da nossa gaiolinha de ouro e ser esses seres maravilhosos e únicos que nós somos nessa terra. Mas, Ritinha, você quer que eu fale de algumas coisas específicas? Me conta como que você está vendo aí. Sim. Eu não tenho muitas pessoas próximas que são chamas, aliás, né? Tem algumas que eu tenho contato, e coincidência ou não, todas são de outros estados, não tem nenhuma perto de mim. Mas é como você falou aí, cada um tem uma dinâmica que é única, né? Não é igual, é muito diferente. Embora, como você falou, tem alguns aspectos, algumas fases que são bem similares, né? E que acontece com todos, vamos dizer assim, de forma diferente, mas acontece. Mas, assim, eu vou tomar, por exemplo, o meu percurso para falar sobre o despertar, né? Aí você vai pontuando. Assim. Na questão do propósito, eu achei muito importante você falar isso, que as pessoas associam propósito a uma profissão, né? E como você falou, não é isso. Não é só isso, né? Para algumas pessoas pode ser, né? Mas eu acho que a grande maioria não, porque cada um tem seu talento, né? Você falou aí do Página de Ouros, é bem isso, né? O Ouros é o talento, não é só a questão financeira, é o seu talento, é o seu tesouro, é o que você trouxe para compartilhar com as pessoas e com isso fazer a troca, né? Porque no universo tem que haver troca. Quando não tem troca, desequilibra tudo. E justamente essa dinâmica de chamas, ou de almas gêmeas, ou de um propósito maior nessa transição planetária, é justamente isso. É você fazer essa troca e, com o seu exemplo, você despertar outras pessoas para esse propósito em comum de todos, independente se você chama ou não. Porque eu acho que, como indivíduo, nós estamos aqui para esse autoconhecimento, né? Para a gente fazer essas curas, a gente desapegar de crenças limitantes, que eu tinha muitas, você sabe disso, né? Eu tinha muitas. Eu acho muito interessante, assim, eu passei esses últimos 3 dias, não era uma ansiedade, mas sabe aquela sensação assim, nossa, se eu fechar o olho, parece que foi ontem, né? Que a Júlia chegou para mim numa sessão e disse assim, ô Ritinha, tu já parou para pensar alguma vez em comprar cartas? Compra uma carta, um jogo, fica brincando com as cartas. Eu nunca vou esquecer aquele dia. Porque